Olá, turminha, tudo bem? Muito bom dia para todos vocês do terceiro ano A e do terceiro ano B da tarde. Boa tarde. Vamos mais para mais uma videoaula de história, uma segunda videoaula. Vamos falar do município, campo e cidade, no capítulo 4, da página 36 à página 42, certo? Então tá aqui, ó. Vocês vão ver aqui a imagem, o quê? A imagem do campo e a imagem da cidade que está no livro de vocês. Então, ó, cidade ou município. Muitas vezes a palavra cidade é usada como sinônimo de município, mas essas palavras não têm o mesmo significado. O município compreende tanto a área urbana, que é a cidade, quanto a área rural, que é o campo. Observe essa imagem. Então, vocês entenderam aqui, ó, o município, ele compreende a área urbana e a área rural. E a cidade não compreende a área urbana, só a cidade mesmo. Então, está aqui as duas imagens, vocês podem observar melhor no livro de vocês. Os municípios do Brasil, em 2016, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o famoso IBGE, havia 5.570 municípios brasileiros. A população brasileira está distribuída nesses municípios. O tamanho da área urbana e o tamanho da área rural variam de acordo com o município. A quantidade de habitantes em cada área também. A tabela a seguir apresenta a quantidade de habitantes das áreas rurais e das áreas urbanas de 3 municípios do estado de Sergipe. O município de Sergipe é Cristanápolis, Laranjeiras e Pacatuba. População urbana e população rural. De acordo com os dados da tabela, em qual dos municípios a população urbana é maior que a população rural? Então, Laranjeira e Cristanápolis. Laranjeira e Cristanápolis. Olha só a quantidade aqui, né? A população urbana e a população rural. A população rural é maior do que a população urbana. A população rural, no campo, é maior do que a população das cidades. Então, você vai ver aqui que é Pacatuba. Pacatuba é maior do que aqui, não é mesmo? A população urbana e a população rural são formadas por quantidades parecidas de habitantes. Você vai ver aqui em Cristanápolis, né, que são parecidas. Então, essas questões aqui é só para você entender um pouco sobre o campo e o que é o campo e o que é a cidade. A cidade aumenta, atualmente a maior parte da população brasileira vive nas cidades, mas nem sempre foi assim. A partir da década de 60, houve um aumento na quantidade de indústrias nas cidades do Brasil. Isso atraiu a população rural, que buscava melhorias de condições de vida. Então, o rural lembra que é o campo. Conforme a população urbana aumenta, cresce também a quantidade de moradias e de serviços oferecidos. Esse processo resultou nas características das cidades que conhecemos hoje. Geralmente, nas cidades, há mais construções do que no campo, e elas ficam mais próximas umas das outras. Há também mais ruas, avenidas, comércios e indústrias. Então, pessoal, é o seguinte, quando nas cidades, né, aumentou, né, a questão do trabalho, das indústrias, das empresas, o homem saiu do campo para ir para as cidades, aumentando assim, né, as cidades e diminuindo a quantidade no campo. E as cidades é bem maior do que o campo em quantidade de moradias, né, porque as pessoas moram e as casas são ligadas umas às outras. Está aqui o exemplo aqui, ó, das cidades, diferentemente do interior. O centro do poder. Além de concentrar as atividades industriais e comerciais, as cidades também abriram os órgãos responsáveis pelo governo de cada município. A seguir, conheça os 2 municípios, órgãos públicos de um município. Então, conheça os principais órgãos políticos de um município. Desculpa. Prefeitura, responsável pela administração do município. Nela, o prefeito é eleito pelos moradores, né? E lá está quem? Trabalha o prefeito, o vice-prefeito e os secretários. Cada secretário cuida de um setor específico, como educação, moradia, saúde, segurança, cultura e transporte. Você nunca ouviu falar assim, secretário de saúde, secretário de transporte, de educação, não é isso? Na sua cidade não tem isso? E a Câmara Municipal, que é o órgão responsável pela elaboração das leis do município, a fiscalização do governo do prefeito e a aprovação dos projetos da prefeitura.
Nela trabalham os vereadores, que também são eleitos pelos moradores. Então não esqueça, gente, que o trabalho do órgão responsável pela Câmara, que são os vereadores, é a fiscalização do prefeito, ok? Essa é a função deles. O campo. No campo, as propriedades tendem a ser maior do que as cidades, as propriedades, não a quantidade de casa, né? É comum que as famílias morem em sítios, chácaras e fazendas. As atividades cotidianas também são um pouco diferentes daquelas feitas nas cidades. O relato a seguir, então você está vendo aqui, ó, né? Depois você lê no livro de vocês, para não ficar muito extensa, né? Você vê uma criança brincando aqui, né, na zona rural. Produzindo alimentos. As atividades desenvolvidas no campo sempre foram muito importantes para a economia do Brasil. Durante séculos, a economia do nosso país dependeu das lavouras, cana-de-açúcar e também do café. Muitos alimentos que consumimos atualmente vêm do trabalho no campo. Então tá aqui, ó, veja essas imagens, né? Veja essas imagens aqui, né? Da plantio de algumas hortaliças e também do mais consumido, que é o nosso grão, o feijão. E a organização do município. O município é o primeiro, né, nível da administração pública do Brasil. Cada município faz parte de um dos 26 estados que formam nosso país, com exceção do Distrito Federal. Tanto a área urbana quanto a área rural devem ser atendidas pelo governo municipal. Para auxiliar na localização e na administração desses aspectos, geralmente os municípios são organizados em bairros. Esses municípios muito grandes, os bairros são agrupados em unidades administrativas, né, como subprefeituras e distritos. O mapa ao lado mostra um município onde os bairros foram agrupados em regiões administrativas. Então, pessoal, ó, é o seguinte, o município, pequenos municípios, no caso Alferraz, Santa Cruz, Paquetá, né, mesmo assim são divididos em ruas e em bairros, né? Os bairros para melhor administrar. E há tipo regiões grandes, que nem as capitais, Teresina, São Paulo, são divididas nesses centros administrativos para melhor, até criar uma subprefeitura, porque é uma cidade muito grande para ser administrada só por um prefeito só. Então, cria-se também até a subprefeitura. E ela é bem se dividida como se fosse dividida o país, ok? Então, turminha, isso é só. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.